Sejam bem-vindos e bem-vindas. O CPG-Com é um projeto de extensão do Departamento de Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem o objetivo de apresentar reflexões e conhecimentos produzidos por docentes, alunos, convidados sobre temáticas relevantes inerentes ao campo da biblioteconomia e da ciência da informação. O Por Onde Você Anda tem como foco dialogar com alunos e ex-alunos que fizeram nosso curso, e hoje a gente tem o prazer de conversar com o Rafael Mendonça, que se formou em 2014, inclusive foi me orientando, e ele vai responder um pouquinho com a primeira pergunta, que seria: por onde você anda? Opa, tudo bem, gente? Obrigado pelo convite, obrigado pela apresentação, Robson. Pensando por onde eu ando, né, a gente sempre fala, eu vi até uma outra apresentação também do Túlio no canal, e não é muito diferente, né? Por onde eu ando dentro de casa mesmo, não tem como. O cabelo cresceu, não vou mais ao cabeleireiro há mais de quase 2 anos já, então é uma outra realidade. Pois é uma outra realidade, é um outro contexto, né? Felizmente com saúde, a família e os amigos. Então, atualmente ando em casa nesse contexto, e profissionalmente falando, academicamente falando também, eu, desde 2014 até agora, eu fiz um bocado de coisa, assim. Eu fui para um monte de área da biblioteconomia, um pouquinho fora também. Agradeço até muito por essa oportunidade, né, de conseguir preencher vários locais. E aí eu vou tentar falar aqui cronologicamente da maneira mais rápida possível, né. Eu terminei a faculdade em 2014, como o Robson falou, foi meu orientador. Logo em seguida eu consegui trabalhar na área de GED, né, de Gerenciamento Eletrônico de Documentos, que é uma vertente aí bem em voga hoje em dia, né, para a biblioteconomia. Trabalhei ali com o projeto das Olimpíadas, com arquivamento de todo o processo ali das Olimpíadas, diferentes instalações olímpicas. Logo depois migrei para um outro projeto, e aí já numa empresa, essa das Olimpíadas foi em parceria com o próprio Ministério do Esporte, né. Depois foi uma empresa fechada, e aí trabalhei na Stone, que é uma empresa de adquirência de cartão, né, de máquinas de cartão. Trabalhei ali com foco na produção mesmo de armazenamento da produção de vídeo da companhia. Então, fiquei ali por mais ou menos 2 anos, e ali na própria Stone mesmo eu fui mudando um pouco o meu foco de carreira, né? Eu tinha esse foco mais voltado para a GED, mudei o foco para a parte de análise de dados, que é onde eu estou atualmente. Tá? E aí, atualmente, eu estou na Globo, tenho trabalhado na Globo, olhando para índices de audiência, trabalhando com análise de dados de audiência, né? Olhando para a Globo do Rio de Janeiro mesmo. Mas também a gente, né, vê o resultado ali da emissora e da concorrência para todo o Brasil. A gente tem que ter essa conexão. Meu foco é só no Rio. E, enfim, trabalho muito com essa parte de análise de dados hoje em dia, que é uma outra vertente também. E nesse meio termo eu fiz outras coisas também, né? Trabalhei um pouco com montagem de biblioteca também, alguns projetos separados, né, por fora. Então, ajudei a montar a biblioteca do Instituto DOR, de pesquisa, biblioteca de radiologia, então foi um processo mais tradicional, né, entre aspas, né, um processo um pouco mais tradicional da biblioteconomia, e também terminei um mestrado, logo depois do primeiro emprego. Eu comecei um mestrado, foi em 2017, e terminei agora no final de 2019, um pouquinho antes da pandemia, aí, mês de junho. Então, essa foi a minha carreira até então, desde 2014 até agora. É bem rica, né? E a gente pode falar que, quando você terminou a graduação, você fez um TCC sobre videogame, né? Que até eu fui seu orientador, foi bem elogiado na época. Uhum. Até inclusive por professores de outros cursos que eu mostrei seu TCC, né? Que são especialistas na área. E você diria, então, que, pelo que eu entendi da sua conversa até o momento, do seu relato, você não teve muitos problemas em seguir trabalhando na área após formar, né? Você diria que teve muitos desafios para conseguir esse emprego, ou foi algo não tão difícil assim nesse processo? Como é que você fez esse processo após sua formatura para trabalhar na área? Você emendou direto com o mestrado, não, né? Não. Eu desde a formação até, né, eu formei ali no mestrado, foi mais ou menos, foram 3 anos, 3 para 4 anos até entrar no mestrado. Então, eu tive um processo ainda, de primeiro lugar, de ver como é que era o ambiente, o mercado de trabalho, né? E depois tentar para o mestrado. Eu não tive tanta dificuldade no começo, assim que eu formei.
né? Mas eu passei por algumas dificuldades ao longo da minha formação, e eu acho que isso é normal também. Principalmente para a parte da biblioteconomia, né? Com que eu trabalho atualmente quando eu falo que eu sou bibliotecário, as pessoas às vezes se espantam. Nossa, caramba, você é bibliotecário? Nossa, diferente. Um bocado, até um bocado engraçado na Globo, principalmente porque o pessoal que trabalha com a parte de análise de dados é muito publicitário, é jornalista, né? Então eu venho de uma outra vertente, mas a gente está falando de dados, a gente está falando da tríade, né? Dado, informação e conhecimento, a gente está falando de gerar insight, e isso não é muito diferente não é nada diferente do que a gente aprende, né? Eu estou até aplicando alguns conceitos na Globo de bibliometria, por exemplo, então tem relações, né? Mas a primeira dificuldade que eu tive no começo foi logo do primeiro emprego para o segundo, que seria Stone. O projeto acabou, e, enfim, todo mundo que fazia parte do projeto teve que sair, e aí eu fiquei um tempo ainda sem emprego ali no primeiro momento, né? Um pouco complicado para a gente entender o mercado de trabalho, principalmente de 2014 até agora, né? Eu saí ali de um momento em que a promessa era muito grande para concurso público, o foco era muito em concurso público. Eu fiz alguns até, mas não cheguei a ter nenhum resultado para passar, né? E aí a gente vê o cenário até do governo, o cenário mudando completamente. Enfim, hoje isso não existe mais, né? Quando existe uma coisa muito nichada. Então, é um outro tipo de cenário, e eu imagino que, né, a minha preocupação foi a preocupação de muitos ali na época, para onde eu vou, né? O que exatamente eu faço aqui se eu não tenho essa vertente que todo mundo costuma seguir bastante. Então, eu fui procurando o que eu sabia de GED mesmo, que foi com que eu trabalhei nesse período, porém não é tão prático assim achar no mercado, né? Eles chamam isso de analista de documentação, né, ou bibliotecário, mas eles focam muito como analista de documentação, e é um pouco mais complicado você achar no primeiro momento. Toda empresa trabalha com uma série muito grande de documentos e precisa trabalhar com preservação, precisa trabalhar com gestão do conhecimento, mas entender que eles precisam é um outro passo, é um outro processo. Então, na verdade, essa foi a parte um pouco mais complicada no começo, foi tentar encontrar ali meu nicho, né? E aí, na Estônia, eu acabei, né, indo justamente por conta dessa produção de vídeo que eles precisavam armazenar, que era uma produção muito grande, e fui seguindo. Bom, então, eu tive essa primeira dificuldade, que foi mais ali no campo do que eu estava fazendo antes, né? Enfim, tive esse corte em relação à minha carreira e tive que procurar alguma outra oportunidade. Então, no primeiro momento, isso é um pouco mais complicado. Até para quem não tem ainda uma primeira experiência, é mais complicado ainda, né? Eu tive uma experiência ali de trabalhar já com o GED, num projeto grande, e foi já um pouco complicado de achar um cenário, uma empresa para trabalhar nesse cenário. Mas, enfim, acabei entrando para a Stone para lidar com esse projeto de arquivamento da produção deles de vídeo, né, que era uma produção muito grande, tanto interna quanto, né, para fora, para comercial, enfim. Então, foi a primeira dificuldade que eu tive no começo. E aí a segunda dificuldade um pouco mais existencial, um pouco mais voltada para a própria carreira, para a própria profissão, né, do que fazer, que área atuar, como é que eu devo atuar, qual é o futuro do bibliotecário. Então, eu fui migrando na própria Stone, como eu comentei, eu migrei a minha profissão, eu comecei a trabalhar com análise de dados, e eu vi muito isso por conta do mestrado também. O mestrado que eu fiz foi em Ciência da Informação, no IBICT, né, na UFRJ. Então, ali a gente olha muito para a produção acadêmica, né, estudo acadêmico de quantos artigos são produzidos, quais áreas produzem mais artigos, qual é o assunto mais comentado naquele ano, como a biblioteconomia, como a ciência da informação se relaciona com esses assuntos. Então, a gente olha muito para a produção acadêmica, para a análise de dados de uma produção acadêmica. Então, eu acabei aprendendo muito ali sobre metria, sobre ferramentas para a gente poder trabalhar com essas análises de dados, né? Então, no primeiro momento ali, eu fiquei numa certa crise existencial ali do que eu fazia, que era ou ir para a área acadêmica, que é um desejo que eu tenho forte ainda, e na biblioteconomia isso é totalmente aplicável, e tentar entender um pouco mais essa área de dados para trabalhar no mercado. Então, eu fui migrando aos poucos na Estônia, até por uma vontade também, para essa área mais analítica, né, para olhar dados. Então, foi uma dificuldade no segundo momento de tentar entender que sim, né, a gente tem aquela máxima de que o bibliotecário consegue ocupar vários espaços, preencher vários espaços,
mas a gente pode preencher, só que a gente também precisa de muito insumo para isso. Né? A gente pode trabalhar com UX, né, com arquitetura da informação. A própria Samantha, ela fez isso, né? A Samara ela fez isso na outra entrevista que vocês fizeram também, eu vi ela comentando, ela trabalha com UX. Então, é uma área que a gente pode preencher, que eu também peguei experiência. A própria parte de análise de dados, de BI, que eles chamam, né, que é Business Intelligence. Você tem outros cenários, aqui, a própria área de gestão também, né? Então, você tem outros cenários que a gente pode ocupar, mas que a gente precisa entender como ocupar, né? O que a gente precisa estudar, e a gente esbarra ali com o nosso conhecimento da própria profissão, mas também com um conhecimento novo que a gente tem que absorver, e aí foi a primeira dificuldade ali também. Como eu absorvo esse conhecimento além, que a gente tem pelo menos o referencial, que a gente tem a base, mas que a gente precisa se aperfeiçoar mais para a gente estar concorrendo ali no mercado de trabalho no segundo momento. Eu entendo esse seu dilema, eu passei muito por isso também em relação à área acadêmica, até quando eu passei no concurso de professor, eu tinha direito a 2 anos para decidir se eu faltava para o emprego anterior ou não. Uhum. Então, eu entendo muito bem esse dilema de seguir uma carreira mais acadêmica ou não. Eu, pelo menos, não me arrependi até hoje. Eu também sinto um pouco de saudade também da minha carreira antiga, mas está para relacionar um pouco as duas. Aproveito, eu queria te fazer 2 perguntas em uma, mais ou menos. Uhum. Esses primeiros empregos, como na Estônia, que você conseguiu, posteriormente na Globo, eles já te contrataram, pelo que eu entendi, aparentemente eu acho que não. Eles já te contrataram, sabe, como bibliotecário, ou você falou que foi como analista, e aí depois eles se surpreendiam por você ser bibliotecário, e se você acha que sua pós-graduação, essa parte mais acadêmica, auxiliou tanto em você conseguir o emprego, como em você realizar as atividades nesses empregos, tanto na Estônia como hoje em dia na Globo? No primeiro momento, quando eu fui contratado para a primeira empresa, eles sabiam o que era bibliotecário, já existia uma bibliotecária que tomava conta do projeto, né? Então eles já entendiam, né, o que era, mas ainda se confundia muito com arquivista, né, com, enfim, arquivologia, é um pouco da confusão que as próprias empresas fazem também. Então eles já sabiam o que era. Eu entrei como analista de documentação, no caso, né, um outro nome. Quando eu fui para a Stone, foi quase um híbrido, né? Eles me chamavam de analista de documentação, mas eles entendiam que o meu cargo era bibliotecário, eles entendiam que o bibliotecário precisava assumir aquele cargo. Então foi, na verdade, quem colocou a vaga, e enfim, eu encontrei, foi uma funcionária que era bibliotecária, ela não terminou, eu não lembro onde ela se formou, acredito que seja na Unirio, quer dizer, onde ela fez a faculdade, ela não chegou a se formar, mas ela entendia também que era preciso de um bibliotecário, então todo mundo já estava ciente ali do que a vaga precisava, né, como profissionalmente falando. Então, também sem problema nenhum. E quando eu migrei para essa parte de análise de dados, aí sim, veio um pouco mais a surpresa, né. O pessoal, na época, brincava muito comigo, quando eu entrei na Stone, como bibliotecário, falando de livro, falando de máquina de escrever, e não é isso, né. A brincadeira que eu tive até no primeiro dia, o pessoal fazia uma espécie de trote, né. O pessoal colocou uma máquina de escrever gigante, assim, na minha mesa, ao invés de um notebook, né. Então, tá aí, trabalha aí. Então, claro, uma visão, é uma brincadeira, né, mas ainda uma visão que aos poucos eu fui desconstruindo ali para eles, e eu acho que é o importante muito da profissão também, né, do profissional, é tentar entender como a gente consegue desconstruir um pouco são brincadeiras, óbvio, mas como a gente consegue desconstruir um pouco esse núcleo, né, que as pessoas entendem que a biblioteca é trabalhar com livro, é mexer só com livro, e não, né, mexer com informação, é mexer com dado, é categorização, é o que a gente vê todo dia acontecendo aí na internet e em qualquer empresa, trabalhar com uma gestão, né, informacional, uma gestão do conhecimento, que se aplica hoje em dia em qualquer nível, principalmente na internet, principalmente no meio digital. Interessante isso que você falou, porque é o senso comum, né? Eu acho que essa sua fala prova que esse senso comum está muito forte ainda. As pessoas não saberem o que o bibliotecário faz. E não é que não possa trabalhar com livro, não é que não possa trabalhar com o antigo, mas que faz além disso, né? E não é de hoje.
Eu queria que você falasse um pouquinho das atividades que você realiza atualmente na Globo, esmiuçar um pouquinho melhor, e depois falar um pouquinho como você vê o seu diferencial, o que você acha que você trouxe de diferencial para a empresa que você está atualmente, para as outras empresas, qual o diferencial que você vê em relação aos profissionais de outras áreas e que você trouxe para agregar a esse trabalho nessas empresas? Atualmente na Globo, né, falei um pouquinho até antes, mas esmiuçando melhor, eu estou lidando com a parte de audiência, né, lidar com números de audiência. Então, quando a gente fala, né, quanto de audiência de um programa, enfim, tem uma série de números ali, outras métricas que o pessoal utiliza para poder mensurar a saúde de um programa, qual o interesse de um programa, e isso justamente serve para eles lidarem com a parte da grana, né, com a parte de fazer publicidade ali dentro do canal, né, nos comerciais, enfim, e ganhar dinheiro com isso. Então, a minha parte ali é justamente analisar como é que está o desempenho da Globo, né, no caso no Rio de Janeiro, e da concorrência também. Então, é um trabalho, além de análise de dados, é um trabalho muito de pesquisa. Eu tenho que, é até engraçado, entrar em site, em portal de notícias, ver fofoca, faz parte do trabalho mesmo. Então, até para entender como é que funciona, vai um pouco além da análise de dados em si, mas também tem a parte mais técnica, né? Que aí foi eu sentar e aprender sozinho, e aprender olhando para os outros, fazendo e perguntar, que é trabalhar com ferramentas de análise de dados, né? E aí eu estou falando de Power BI, Google Data Studio, são ferramentas que servem para a gente, o próprio Excel também, são ferramentas que servem para a gente trabalhar com um volume muito grande de dados, um volume muito intenso de dados. Então, estou falando de audiência, por exemplo, da televisão, a gente está falando de audiência que é registrada desde os anos 2000 até agora, de todos os dias, de minuto a minuto, de todos os dias, desde 2000 até agora. Então é muito dado, é uma quantidade muito grande de informação. Então, para a gente trabalhar isso, né, não é possível a gente trabalhar olhando numa tabela, a gente precisa de um programa específico, a gente precisa desenvolver uma aplicação para a gente poder olhar isso num relatório que seja automatizado, uma ferramenta, num dashboard, como o pessoal fala, para a gente olhar esses dados e comparar em tempo real como é que era o desempenho de um programa num período versus o desempenho do programa em outro período, por exemplo. Então, eu lido com isso, eu lido com essas ferramentas, com a análise desses dados e com a apresentação desses dados para os stakeholders, né, como o pessoal fala, e são os interessados, né. Então, aqui no Rio de Janeiro é muito forte, a parte de jornalismo, né, local. Então, a gente tem, né, o RJ, TV, Bom Dia Rio, programas locais da Globo. Eu trabalho muito com essa equipe também do jornalismo, mostrando para eles como é que foi o desempenho deles ao longo dos meses, ao longo do ano, da concorrência, para eles entenderem o que eles precisam fazer de melhor. Então, no primeiro momento, né, resumindo meu trabalho, é analisar dados, é procurar informação, é procurar formas de a gente entender e antecipar demandas, né, problemas, e da gente apresentar e tentar capacitar as pessoas que não entendem muito bem e não utilizam tanto no dia a dia o que é audiência, o que são dados de audiência, para, enfim, munir eles melhor, fazer com que eles tenham mais conhecimento acerca do próprio programa, acerca da própria audiência, enfim. E a diferença de um bibliotecário para a área, né, que eu enxergo muito, e eu vejo em qualquer área, tá? As áreas que eu trabalhei antes, a própria área de UX, por exemplo, também, como eu comentei, que eu gosto muito, a parte de análise de dados também, é até meio clichê falar, mas está muito voltado para a nossa organização. É realmente voltado a como a gente trabalha com organização de informação, como a gente trabalha com categorização. Então, as pessoas falam brincando que um profissional bibliotecário tem que ser tudo arrumadinho, tem que entender, arrumar as coisas. Não necessariamente, eu acho que a gente arruma, a gente entende qual é o objetivo e qual é o sentido disso quando a gente está trabalhando com alguma coisa que a gente gosta também, quando a gente está num outro ambiente, mas a gente entende melhor o que é a organização, né? Como organizar, como categorizar, e isso é muito importante para qualquer tarefa, né? Então, para uma parte de análise de dados não é nem um pouco diferente. Eu trabalho muito com o que a gente chama de raspagem de dados, que é um conceito até de ciência da informação, de cientistas de dados, perdão, de ciência de dados, que é você pegar uma base de dados, você pegar um monte de informação e tentar reunir coisas e juntar e fazer todo o processo para que você coloque aquela informação pura ali para a pessoa consumir. E a gente já tem esse conhecimento prévio, acho que ajuda muito a gente entender e se organizar no dia a dia para o nosso trabalho, para a nossa demanda, e assim funciona. Excelente, Rafael. Eu tenho mais uma pergunta. Em relação aos seus projetos futuros, o que você pensa daqui para frente, né? O que você
vislumbra na sua profissão daqui para frente? Eu tenho vontade de fazer muita coisa, né, na verdade, profissionalmente e academicamente falando. Eu sinto falta, na verdade, de voltar um pouco mais para o contexto acadêmico. Eu terminei o mestrado e, enfim, não aproveitei tanto o contexto acadêmico do mestrado em si, né, após a entrega. Acabei voltando mais para esse contexto profissional, até, enfim, uma questão de conseguir entender essas diferentes áreas, de já estar inserido no contexto profissional. Mas a área acadêmica é um projeto que eu gostaria de investir um pouco mais no futuro, e aí seja para algum doutorado, enfim. Quando eu terminei o meu mestrado, o tema do meu mestrado foi bem parecido com o tema da própria monografia, né? Na monografia eu falei muito sobre videogame como ferramenta para aprendizado, e no mestrado eu falei também sobre videogame, né, que é uma coisa que eu gosto muito, falando sobre preservação de jogos de videogame em mídia digital, né, principalmente a produção brasileira, enfim. Então, eu tenho voltado muito para esse... Eu estou mais inserido nesse contexto, né, de mídia de videogame, que o pessoal chama de arqueogaming hoje em dia. Isso é um interesse muito grande, eu tenho um conhecimento muito grande sobre, e eu gostaria de, enfim, aprofundar mais, de trabalhar um pouco mais com isso, de contribuir mais também academicamente falando. Então, tentar voltar um pouco mais para essa origem acadêmica, né, trabalhar até com isso, né, como um professor, acho que é um grande sonho meu. E desafio profissional é tentar entender um pouco de cada coisa, é tentar dominar um pouquinho de cada, né? O pessoal costuma falar muito que, dependendo da empresa que você trabalha, você tem pessoas que são muito específicas para alguma profissão, né? Que são muito ali especialistas no que elas fazem, e tem pessoas que são mais generalistas, né? Eu atualmente estou sendo mais especialista para a área de análise de dados, mas eu gosto também né, como eu falei aqui umas 3 vezes, já gosto muito de UX também. Então, que é uma área muito interessante. O papo que a Samara teve também com vocês, eu ouvi um pouco mais e, enfim, realmente uma área muito bacana, uma área que eu, inclusive, deixo até aqui como um conselho, é uma área muito bacana de um bibliotecário se trabalhar hoje em dia, nesse contexto de Web 3.0 já, né? Então, é uma área que a gente tem um mercado muito grande, que a gente consegue trabalhar muito bem. E é uma área que eu tenho interesse também muito, muito grande, porque isso tem muito a ver com, né, usabilidade, como a gente navega na internet, como a gente consegue trabalhar da forma mais, da melhor forma possível para que alguém consiga, né, ter conhecimento, enfim, adquirir conhecimento através, né, de operações ali, de construções da internet, né, de modelos de página. Então, acho que é muito bacana trabalhar com isso, é uma área que eu gostaria de me desenvolver um pouco mais. Então, profissionalmente falando, eu gostaria de tentar ocupar essas diferentes áreas, né? Lidar um pouco ainda também com a parte de análise de dados, né? Lidar com linguagem de programação. Quando você vai para um mestrado, por exemplo, em própria ciência da informação, você tem que lidar um pouco, em outras áreas também, você tem que lidar com ferramentas de linguagem de programação, R, Python, enfim, Python é até um pouco mais popular, né? Então, isso também demanda um pouco mais de conhecimento, demanda um pouco mais ali de aprendizado para, enfim, juntar uma coisa com a outra e se tornar um profissional um pouco mais completo, um pouco mais geral, enfim. Acho que esses são os meus 2 principais desejos assim, para o futuro e espero que eu consiga emendar também depois um doutorado não muito distante. E qual o papel que você vê da biblioteconomia na sociedade atual? Qual a relevância, qual o papel da nossa área hoje em dia que você vê? A biblioteconomia, ela tem... A relevância dela, ela se dá muito justamente nesse entender esse contexto, e a gente entende de maneira mais inerente, como eu até comentei antes, dado informação e conhecimento, né? Entender essa tríade. Por toda empresa que eu passei, por toda empresa que eu vejo comentando, por qualquer apresentação que você for parar para ver, seja de empresa, né? Não necessariamente a gente está falando de mercado de trabalho, mas de consumo de informação, a gente está falando tudo de trabalhar com dados, de trabalhar com informação, de trabalhar com conhecimento. Então, é o que o pessoal fala, né? Que dados são o novo petróleo, né? Então, basicamente é isso, assim, e isso está envolvendo em tudo, né? A gente envolve tanto interesses de empresa, quanto a gente envolve em escândalos de empresa também, acho que tudo tá em torno dessa tríade de dado, informação e conhecimento. E acho que ninguém melhor que o bibliotecário para entender melhor como isso funciona, né? Então, a gente
a nossa importância pelo que eu entendo, principalmente nesse contexto mais digital e levando em conta como a gente está agora, nesse contexto de pandemia, que as coisas estão cada vez mais digitais, que o home office já faz parte de trabalho já de muita gente, que, enfim, a gente vai migrando ali para um cenário mais digital, não que o cenário tradicional não exista, muito pelo contrário, tem sua importância também, óbvio, mas olhando para um contexto muito digital, eu sinto que a gente ocupa muito mais esse contexto também. A gente consegue ocupar esse contexto de uma maneira com muito mais presença, principalmente por essa transformação, né, do que é informação, do que é o conhecimento, de como a gente consome isso, de como a gente propaga isso. Acho que o bibliotecário ele é uma peça principal para estar inserido nessa discussão, nesse contexto todo, né, e trabalhar justamente com a melhor forma possível para a gente entender como a informação é consumida, é trafegada pela internet, enfim. Acho que o bibliotecário ele tem um cenário, um lugar principal de fala nesse cenário, e que o que basta para a gente realmente o reconhecimento, né? A gente entender como a gente faz para ser reconhecido nesse cenário. Se trata de uma profissão que ela é conhecida pelas pessoas, mas ao mesmo tempo existe esse estigma, né? Essa questão de entender como um lugar de biblioteca apenas, né? E não, né? A gente também tem que entender, além da gente entender a nossa importância, a gente tem que fazer com que a gente seja ouvido também, né? Com que a gente demonstre a nossa importância para as pessoas. Então, o que eu sempre tento trabalhar um pouco nos lugares que eu vou, né? Eu sempre falo, olha, eu sou bibliotecário, eu trabalho com isso, eu gosto de explicar um pouquinho também, e aconselho a todos a fazerem o mesmo também, a se preocuparem, tentar entender que a gente pode ocupar diversos espaços. Claro, se você gosta do espaço mais tradicional, você vai ter esse espaço para ocupar também. Se você gosta de espaço digital, você tem mais oportunidades no momento, e, enfim, a gente tem um bando de lugar que a gente pode ocupar. A questão é a gente conseguir se aperfeiçoar nessas áreas, né? E mostrar que a gente consegue ocupar elas, né? Como qualquer outra área que, enfim, lida com essa gestão de dados, gestão de informação em larga escala, que é o que a gente faz também. Construir o senso comum, né? Exatamente, exatamente. Rafael, eu quero te agradecer imensamente por aceitar o convite, por participar. Eu acho que sua fala, toda a sua trajetória desde 2014 até esse momento é riquíssima, né? Então eu acho que toda essa sua fala vai agregar muito a quem assistir. E eu só tenho a agradecer e queria te fazer só mais um pedido para você falar seu e-mail, caso alguém queira entrar em contato para alguma informação, para conversar com você. Perfeito. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado mesmo. Fiquei, né, conversando, quando a gente estava conversando um pouco antes, eu fiquei muito feliz de receber esse convite. Acho excelente essa oportunidade de poder conversar. Eu falo bastante também, se deixar eu vou falando até amanhã. Mas se deixar eu vou perguntando e aí. assim que é bom. Mas eu entendo até pela questão de tempo também, pela questão do projeto. Eu acho esse projeto também incrível. Parei para ficar vendo no YouTube. Eu tenho uma irmã que é bibliotecária também e ela já conheceu o projeto antes de mim, então foi bem legal a gente conversar sobre. Acho uma iniciativa incrível e mais uma vez agradeço o convite. Me sinto bem honrado por participar. Meu contato é o meu e-mail desde sempre, eu vou deixar meu e-mail mesmo, né, como você falou, dfl.rafael, D de dado, F de faca, L de lua, .rafael@gmail.com. Eu não uso mais Facebook, né, então acho que é o principal contato. Às vezes eu recebo alguns e-mails também de pessoas que estão se formando e às vezes pedem alguma dica, alguma coisa. Eu acho isso muito legal, inclusive. Então, podem mandar e-mail se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês estiverem querendo entender um pouco melhor até a área de BI, que é o que eu trabalho, com a análise de dados também, entender os espaços que a gente consegue preencher aí nesse mercado novo que está competitivo pra caramba, é complicado, mas, enfim, qualquer coisa eu fico à disposição e desejo para todo mundo aí que estiver também assistindo, que seja ou não da área, mas também principalmente quem for da área, né, quem for bibliotecário, desejo muito aí, muito sucesso e
muita batalha também, que é necessário, bastante. Obrigado, Rafael. Nada. Agradeço também a todos e todas que assistiram, e a gente encerra aqui mais um CPG Com. Até a próxima.